Oi, turma, tudo bem? Aqui professor Eduardo Carioca. Vim trazer um tema que está bastante em voga atualmente, sobretudo porque o atual presidente da República tem sido por alguns adjetivado com esse termo, né, genocida. E aqui eu queria trazer um estudo do crime de genocídio à luz da legislação brasileira, ou seja, o que é de fato que caracteriza, que tipifica o genocídio. Isso a gente vai ver agora. Primeiro, queria pedir para você se inscrever no canal, tudo bem? Se não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, aperta o sininho e faz esse negócio todo, me ajuda a te ajudar. E de antemão também, queria deixar aqui bastante grifado, que a minha análise nesse momento é técnica, tudo bem? Eu quero trazer para vocês o conceito de genocídio, as características do genocídio, reflexões na seara penal, e não me cabe dizer se a conduta desse ou daquele gestor se enquadra ou não, enfim, no genocídio, tudo bem? Se quiser, você faça seu juízo aí de tipicidade, ou utilize o termo como mero argumento retórico, mas enfim, eu quero fugir dessa discussão política e quero aqui ir para o direito penal propriamente dito, para o aspecto técnico. Falo aqui enquanto professor, não enquanto Eduardo, tudo bem? Da discussão de boteco, falo aqui enquanto professor, e é isso que eu quero deixar muito claro nesse vídeo, tudo bem? Então vamos aqui para o conceito de genocídio. A palavra genocídio, genos, vem do grego, significa raça, e sídio vem do latim, significa matar. Lembra homicídio? Pronto. Então, basicamente, com base na própria etimologia da palavra, o que significa o genocídio? É o extermínio, a morte, o fim, o aniquilamento doloso, intencional de determinado grupo racial. Não só racial, a gente vai ver aqui, também étnico, religioso ou nacional. Por que no Brasil se pune o crime de genocídio? Porque o Brasil é signatário da Convenção de Repressão e Prevenção do Crime de Genocídio. E daí incorporou para o ordenamento jurídico brasileiro essa convenção e editou-se em 1956 a Lei 2889 de 56, que é a lei que traz os crimes de genocídio, tudo bem? Vamos para o artigo 1º, que traz aqui as condutas do genocídio. Basicamente, o que é que diz o caput? Quem, com a intenção de destruir, ou seja, aniquilar, no todo ou em parte, determinado grupo nacional, ou seja, uma nação. O que é nação? É um grupo que se liga por igual poder, por igual idioma, que compartilha o mesmo território, por exemplo, a nação brasileira, tudo bem? Além de grupo nacional, grupo étnico. O que é um grupo étnico? Que se liga por aspectos sociais, por certos aspectos culturais de vida, por exemplo, uma etnia indígena. Também quem no todo em parte pretende destruir determinado grupo religioso, tudo bem? Ou determinado grupo racial, se bem que o STF rechaçou esse cunho, esse conceito de raça, mas basicamente o que é o genocídio? Aquele que pretende, ou seja, intencionalmente, dolosamente, o elemento subjetivo é o dolo, é a intenção, é a vontade, destruir no todo ou em parte determinado grupo nacional, racial, étnico ou religioso. A gente tem que perceber aqui, logo de início, que o genocídio é um crime comum, tudo bem? O genocídio pode ser praticado por qualquer pessoa, porque quando se fala em genocídio, muito se tem na mente só a ideia do governante, daquele determinado chefe de Estado, chefe de governo. Não. Inclusive, se o sujeito ativo que praticar o genocídio for ou funcionário público, agente público ou governante, ele tem um aumento de pena, tudo bem? Apesar da lei trazer aqui a palavra agravante, só ler aqui o artigo 4º para vocês, a pena será agravada de 1/3. Apesar dessa palavra agravante, nós temos aqui uma majorante, uma causa de aumento de pena da terceira fase da dosimetria da pena. Enfim, nos casos do artigo 1º, 2º e 3º, que são os tipos penais da lei do genocídio, quando cometido o crime por governante ou por funcionário público. Então, moral da história, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer sujeito, não se exige uma qualidade especial, uma condição especial de quem o pratica, do sujeito ativo, mas se esse sujeito ativo for ou governante ou agente público, funcionário público, né? O termo aqui cunhado é um pouco mais antiquado. Enfim, a pena é aumentada. Nós teremos uma causa de aumento de pena, uma majorante de 1/3, tudo bem? E quais são as condutas que trazem aqui pra gente o que é o genocídio? A gente já sabe que é destruir. Intencional, dolosamente, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, religioso,
ou racial. Mas como é que se dá essa conduta de destruir, de pretender destruir? A gente vai ver que é um crime formal, tudo bem? Esse determinado grupo. Nós temos aqui 5 hipóteses. A primeira, da linha A do artigo 1º, é matar membros do grupo, tudo bem? A linha A, matar membros do grupo. Então, quando você, por exemplo, se dirige a uma determinada tribo e intencionalmente provoca a morte de vários índios, como foi recentemente com 3 índios da tribo da etnia Yanomami, pronto, nós temos aqui genocídio. O que é que aqueles sujeitos queriam? Extinguir, destruir aquela etnia Yanomami, aquela etnia indígena. Nesse caso, é curioso notar que esse sujeito que pratica o crime vai responder tanto pelo genocídio, isso entendeu o STF, em concurso formal impróprio, ou seja, com a soma das penas dos crimes de homicídio que ele praticou. E nesse caso, como tem conexão com um crime contra a vida, o homicídio, o genocídio vai para o júri. Mas é nessa hipótese de haver concurso formal com o homicídio, tudo bem? Porque geralmente a competência para processar e julgar é da justiça comum, mas se eu tiver conexão com um crime doloso contra a vida, como nesse caso, é que vai para o tribunal do júri, tudo bem? Nesse caso, o sujeito vai ser punido conforme as penas do crime de homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Só trazer um detalhe aqui, sem ser muito longo, a lei do genocídio, ela é uma norma penal em branco ao avesso. Como assim? O que é uma norma penal em branco? Geralmente a norma penal em branco é aquela que o preceito secundário, que é o preceito secundário, a definição da pena é completo, mas o preceito primário, o que é o preceito primário? É a definição da conduta, precisa de um complemento, tudo bem? O exemplo clássico, o crime de tráfico de drogas, já que o conceito de droga você tem que procurar em um ato do Poder Executivo numa portaria, tudo bem? Aqui é o contrário, porque norma penal em branco ao avesso? Porque nós temos aqui o preceito primário definido, conceito de genocídio, destruindo todo em parte, grupo racial, étnico, nacional, religioso, matando membros do grupo. Daí, a pena é que é lacunosa, é que tem aqui um espaço em branco que é preenchido, por exemplo, pelo Código Penal. Por exemplo, no caso da linha A, matar membros do grupo, será punido, olha comigo, com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A, ou seja, nas penas do crime de homicídio qualificado. O que mais que nós temos aqui como conduta que tipifica o genocídio? Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, ou seja, através de tortura psicológica, de lesões graves. Nós temos aqui, então, um segundo tipo de genocídio. E, nesse caso, os sujeitos que praticarem um crime vão responder pelas penas do crime de lesão corporal gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos ler? Com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. Tudo bem? E a linha C do artigo 1º tem uma outra forma da prática do genocídio. Vamos ler? Submeter intencionalmente, claro, o elemento subjetivo aqui é o dolo, é a vontade, tudo bem? Grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Ou seja, quando você priva, quando você tira daquele determinado grupo alimento, por exemplo, comida, água potável, você então vai também, se tiver a intenção de, com essa conduta, destruir parte ou todo aquele grupo étnico, nacional, religioso, racial, o crime de genocídio. Tudo bem? Por exemplo, a conduta do Holocausto. Lembra lá do nazismo de colocar pessoas em campos de concentração? Nós temos, por exemplo, aqui a linha C, trazida também pelo Código, trazida também pela Lei do Genocídio, pela Lei 2889 de 56, incriminando aqui o crime, incriminando a conduta a nível nacional. Nós temos aqui a linha C. Como é que vai ser a pena? Com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Qual é o artigo 270? É o crime de envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, tudo bem? Pena de 10 a 15 anos. O que mais? Nós temos aqui a letra D, a linha D do artigo 1º. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Por exemplo, quando você provoca abortos
naquele determinado grupo étnico, como quando você provoca medidas de esterilização forçada, nós temos também o crime de genocídio, tudo bem? E o último ponto, nesse caso do item D, é o sujeito que o pratica vai responder pelas penas do crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante, do artigo 125 do Código Penal, tudo bem? Vamos lá, 3 a 10 anos a pena. E o item E, última linha aqui do tipo penal propriamente de genocídio, queria que me delimitar só a ele, me permita, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Querendo ou não, você tenta aqui realmente aniquilar aquela determinada etnia, já que você está tirando, por exemplo, uma criança que pertence a uma determinada etnia para outra etnia totalmente distinta, com cultura diferente, com idioma diferente, com hábitos diferentes. Então ali você vai matando aquela etnia, matando aqui no sentido figurado, né? Você vai aqui realmente destruindo aquela etnia, aquele costume, quando você faz essa transferência forçada de crianças, por exemplo, de uma etnia para outra, nesse caso que eu trouxe para vocês. E aqui a pena vai ser a pena do crime de sequestro e cárcere, 1 a 3 anos, do artigo 148 do Código Penal. Tudo bem? Mais um ponto que eu queria falar em relação à extraterritorialidade. Segundo o artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal, o crime de genocídio é punido segundo a lei brasileira, ou seja, segundo a lei 2889 de 56, ainda que o crime tenha sido praticado no estrangeiro, ou seja, fora do Brasil, extraterritorialidade, caso esse agente seja ou brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aqui nós temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O sujeito vai ser aqui realmente condenado, processado e julgado no Brasil, ainda que no estrangeiro ele tenha sido absolvido, tudo bem? Então são essas as noções gerais acerca do crime de genocídio, sujeito ativo, vimos aqui, crime comum, características, crime formal, tudo bem? E com isso eu me despeço e peço para vocês compartilharem esse vídeo com os coleguinhas, tudo bem? E se inscreva no meu canal. Um abraço, até a próxima.